Existe um ponto que seria um ponto crucial. O que acontece? Quando é executado o título, ele já vai direto para a execução. Se não, o que acontece? Ia ter a fase do conhecimento e a fase da liquidação no Poder Judiciário. Na arbitragem, não, já se elimina isso aí tudo e já vai direto para a execução, caso não cumpra a questão da sentença. Na justiça arbitral, na realidade, o árbitro ele prolata uma sentença. Então, na verdade, o árbitro, que é um terceiro neutro escolhido pelas partes, ele, árbitro, resolve aquela questão, resolve aquele problema. Já na mediação e na conciliação existe, de fato, um acordo. Então, assim, na conciliação, o conciliador, ele ajuda as partes, ele às vezes até intervém um pouquinho para dar sugestões, tal, para auxiliar na composição daquele problema, mas as partes chegam àquela solução, àquela decisão. Na mediação, a intervenção desse terceiro é menor ainda. Na realidade, o mediador, ele está ali, ele funciona... Exato, como um facilitador. Ele conduz mais ou menos, ele ajuda, ele auxilia aquelas duas pessoas a voltarem a um diálogo. Nesses dois casos, da conciliação e da mediação, esse acordo ele vai ser homologado por um juiz. O juiz ele vai homologar, ele vai dar uma força de sentença àquela solução, e essa solução, ela posteriormente, de uma forma muito semelhante que é feita com a sentença arbitral, caso haja um descumprimento, ela pode vir a ser executada. Ou seja, ser levada ao Poder Judiciário para que o juiz determine o cumprimento daquilo que foi acordado. Não pode simplesmente se arrepender, Não então. pode se arrepender. Por isso é muito importante, Flávia, que quando o particular ele chega lá para uma conciliação, para uma mediação, primeiro, que ele vá com o espírito aberto, que ele vá com desejo, que ele vá com vontade de resolver mesmo aquele problema da vida. E será que a população acredita em acordos? É o que você vai saber no próximo bloco. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o presidente da Câmara Arbitral do Distrito Federal e Territórios, Tadashi Ramu Amai, e o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Pedro Yung Tai. Uma emenda constitucional defendida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, pode dar maior agilidade ao judiciário. Hoje, o Brasil é o único país do mundo em que um processo pode percorrer 4 graus de jurisdição: juiz, tribunal local ou regional, tribunal superior e STF. Em depoimento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, o ministro explicou que a PEC dos recursos estabelece o final do processo após o julgamento do juiz de primeiro grau e do tribunal competente. Os recursos das Cortes Superiores vão continuar existindo, mas não vão impedir a execução imediata das decisões dos tribunais inferiores, que geralmente são mantidas. Para se ter uma ideia, em 2010, o Supremo modificou as decisões em apenas 5% dos recursos que apreciou. Juiz, é muito comum esse adiamento indefinido dos recursos? Atualmente, o nosso sistema processual, ele permite mesmo que uma parte consiga ir arrastando esse processo durante muito tempo nas várias instâncias do Poder Judiciário. Então, é importante dizer que todo o Poder Judiciário Nacional está alinhado à posição do ministro César Peluso, a Associação dos Magistrados Brasileiros, as associações estaduais, a Associação de Juiz Federal, a Associação de Juízes Trabalhistas, e eu posso falar isso com total tranquilidade. Todos nós apoiamos de forma veemente e estamos ao lado do ministro César Peluso nessa tentativa de aprovação de um sistema processual mais célere. E exatamente como você disse, na realidade, os recursos eles não vão deixar de existir. Os recursos continuam existindo. O que se vai fazer é dar uma maior efetividade à decisão do juiz de primeiro grau, à decisão do tribunal de segundo grau, o Tribunal Estadual, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho. Então, pensamos que é uma medida muito salutar, é uma medida que vai auxiliar em grande maneira o andamento do Poder Judiciário. E eu vou além, eu penso que isso não vai prejudicar em nada. Às vezes, nós temos lido algumas posições, algumas ponderações da Ordem dos Advogados ou de alguns estudiosos de que isso pode, eventualmente, vir a trazer algum tipo de dificuldade para o particular ou, de algum modo, dar menos segurança, mas muito pelo contrário. Na realidade, o que vai acontecer, nós vamos ter
finalmente, no nosso país, com a aprovação dessa PEC, nós vamos ter uma valorização efetiva do Poder Judiciário como um todo, do Poder Judiciário Nacional. Desde a sua base, desde o juiz de primeiro grau que conhece, que está ali com a parte, que está com o advogado, que escuta o que o advogado levou, que escuta o que o particular está trazendo para a justiça, até o último tribunal. Quer dizer, se houver a necessidade de haver uma correção do direito, uma correção para adequar aquela decisão à Constituição Federal ou às leis federais, o STJ continua lá, o Supremo Tribunal Federal continua lá, e eles vão efetivamente fazer o papel que lhes compete. Então, eles vão fazer essa eventual correção com a valorização daquele juiz, daquele desembargador que conheceu o processo e que está mais próximo da população. Doutor Tadashi, o senhor concorda que diminuir o número de instâncias pode dar maior agilidade? Concordo, sim. Através de várias leis, as leis são confusas. Então, o que acontece? Não vai ter uma solução adequada. Pela lei ser confusa, então sempre vai ter recursos e mais recursos. E a lentidão da justiça é uma das maiores reclamações quando se fala em processos. Evitar disputas demoradas e caras é a vontade da maioria das pessoas. É difícil você pagar advogado, chegar até os tribunais. Acho uma das melhores maneiras que o cidadão deve fazer é tentar um acordo. Eu vou para a justiça melhor, né? Acordo, uma das partes acaba se dando mal, então eu prefiro ir para a justiça. Tendo acordo, com certeza, é mais rápido, você não se estressa tanto. Anda mais rápido para as duas partes e desafoga a justiça que já anda tão emperrada. Nos processos extrajudiciais aí e nos processos em gerais, né? Resolve com certeza, né? Com rapidez, né? E mais agilidade. Então, por isso que prefiro a justiça arbitral. Eu entrei no acordo, né? E aí resolveu mais rápido. Sempre vale a pena, né? Porque a justiça demora demais. Doutor Tadashi, um dos nossos entrevistados falou em justiça arbitral. É certo a gente chamar assim? Como é que é o nome certo? Eu queria que o senhor explicasse melhor. É certo, sim, chamar a justiça arbitral. O que não é certo é falar da questão, o nome da instituição como tribunal arbitral. Porque o tribunal arbitral, como é que ele se forma o tribunal arbitral? São 3 pessoas, onde é nomeado um presidente, na hora do processo instaura-se o tribunal e quando acaba o processo, termina o tribunal. O que existe são instituições que organizam, que seriam tipo cartórios, né, para poder organizar a questão do acordo homologado. Quem pode ser um árbitro, um conciliador, um mediador? Qualquer um pode ser árbitro, desde que seja capaz, né, e também conhecedor da matéria. Agora, juiz, existe fiscalização sobre essas instituições? Ô Flávio, foi muito importante aqui o que o doutor Tadashi disse, porque, de fato, nós temos instituições sérias como uma Câmara de Arbitragem, o doutor Tadashi está aqui, justamente para nos auxiliar a ter essa compreensão. Agora, é muito importante que a população saiba que não se pode comprar uma carteirinha de juiz, como lamentavelmente aqui no Distrito Federal nós tivemos há algum tempo atrás, a gente abriu um classificado e dizer, olha, venha ser juiz, adquira a sua carteirinha, sem concurso público e sem nada. Então, quando a população, quando o particular se deparar com um anúncio desse, olha, vamos desconfiar. Vamos desconfiar porque a pessoa, para realmente ter um treinamento, para ele ser ou um árbitro qualificado, ou um magistrado, um juiz de direito, não basta ele fazer um cursinho ou procurar e comprar uma carteira em 3 vezes sem juros. Então, na realidade, a gente tem que desconfiar e tem que ter mesmo essa preocupação. Agora, eu estou muito feliz, Flávio. Eu não sei se o doutor Tadashi também, mas observando a nossa população, eu consigo verificar que nós estamos tendo uma alteração da cultura da litigiosidade. Isso é muito importante. É ter uma cultura de não litigiosidade, uma cultura de pacificação e realmente buscar o acordo. Nós tivemos um cidadão que eu observei que disse, no acordo sempre uma das partes se dá mal. E eu penso que, na realidade, a gente não deve pensar desse modo. Na realidade, das duas partes, qualquer um dos dois litigantes, eles conseguem, abrindo mão um pouquinho, né, abre mão um pouquinho daqui, cede um pouquinho dali, eles podem, na realidade, chegar a uma solução muito melhor do que um árbitro, do que um juiz, do que um tribunal poderia chegar. Então, eu estou muito satisfeito com esse depoimento, com essa pesquisa que nós fizemos nas nossas ruas. Você sente um aumento de procura? A procura ainda, como diz o doutor aqui, ainda está pouca, porque o que nós fazemos lá na nossa Câmara é a divulgação da justiça arbitral, porque hoje, vamos colocar aqui 10% da população que conhece a justiça arbitral, 5% utiliza, porque não tem um conhecimento total.
E o que nós fazemos lá na Câmara são palestras em faculdades, fazemos cursos também, que damos o curso para poder a pessoa entender o que é a justiça arbitral, porque não adianta nada a pessoa chegar e falar, eu entendo a justiça arbitral, se não tem o conhecimento da matéria. Então a gente capacita a pessoa para poder ela ser um árbitro, ou ser um mediador, um conciliador. E a gente faz isso na nossa instituição. Mas não com o intuito de chegar e falar, eu tenho uma carteirinha, vou parar no trânsito, que não sei o quê, tentar coagir um outro cidadão. Nós fazemos de uma forma totalmente ética, porque se a pessoa tem ética, ela não vai ter conflito com a outra pessoa. Se a pessoa não tem ética, a sua moral está baixa, ela vai procurar um terceiro para poder resolver seu problema. Então, o que a gente tenta enfocar lá na nossa Câmara é tudo à base da ética. Como é que funciona a arbitragem na forma da ética. E isso que o doutor Tadashi, Flávio, falou é importantíssimo. Olha, um árbitro sério, um juiz de direito, um desembargador, um ministro, ele jamais vai tentar coagir, seja quem for, ou um particular, ou um policial, ou uma empresa. Eu sou juiz, eu sou não sei o quê. Olha, desconfia, porque um juiz não faz isso. Um árbitro correto, um árbitro sério, uma pessoa treinada para resolver problema, para solucionar conflito, jamais vai pegar uma carteira para dar uma carteirada, ou para coagir, ou para tentar se impor por conta do cargo. Muito pelo contrário. Em geral, são pessoas que precisam ter um comportamento ético, um comportamento moral, um comportamento de tranquilidade e de serenidade. E nós temos mais uma pergunta sobre tentativas de acordo. Vamos conferir? Eu gostaria de saber como eu faço para tentar um acordo antes de entrar na justiça. Doutor Tadashi, qual que é o melhor caminho? Bom, antes de entrar na justiça, existir dois passos. Eles podem procurar uma Câmara de conciliação, como a nossa Câmara Arbitral do Distrito Federal, ou pode procurar uma pessoa que seja capaz da sua confiança, como eu disse anteriormente, né, e que conheça da matéria. Se não souber conduzir o acordo, pode procurar essas instituições que a gente vai auxiliá-lo para poder fechar um acordo bem feito, né? Juiz, um advogado ele deve tentar incentivar a pessoa a entrar no acordo antes de entrar na justiça? Com certeza, Flávia. Não só o advogado, como o próprio particular. A pergunta foi muito bem colocada, eu acho que a nossa telespectadora lá, ela teve uma sensibilidade muito grande ao perguntar isso. Então, nós devemos sim tentar um acordo. Primeiro, ela própria pode tentar, às vezes com um amigo, aqui no Distrito Federal, nós temos uma instituição chamada Justiça Comunitária, que foi criado já desde 2000, nós temos uma juíza nossa, a doutora Glaucia Falsarelli, que começou isso aqui no Distrito Federal, isso foi expandido para todo o país, até ganhou prêmios, onde a própria população, a própria comunidade, ela elege uma pessoa que seja uma referência ali dentro daquela comunidade, para auxiliar na solução dos conflitos. Então, a gente pode começar a tentar um acordo com o seu vizinho, com a pessoa que você está litigando, leva esse acordo ao Poder Judiciário e o juiz homologa. Também pode-se pedir ao advogado, à Defensoria Pública, que tente fazer essa composição, essa conciliação, e esse advogado ou o defensor público, ele também vai reduzir a termo, ele vai colocar no papel, levar para o juiz homologar. Passadas essas fases, nós também podemos, quando estiver na frente do juiz, na audiência judicial, tentar um acordo. Falar, doutor juiz, eu gostaria de tentar um acordo, mas a gente já está com o processo em andamento, não tem problema. Em qualquer fase do processo, tratando-se de direito disponível, as partes podem pedir ao juiz essa tentativa de uma composição amigável e solucionar o problema. E tratando-se também do direito disponível, o advogado nada melhor que um conhecedor da matéria, ele pode levar seus clientes também para uma câmara de arbitragem, porque com eles conduzindo as partes ficaria até mais fácil do acordo do que sem os advogados. Porque o que a gente faz lá na Câmara, a gente incentiva os advogados a procurarem um método auxiliar que seria muito mais rápido. Se um advogado procura esse método, ele recebe o honorário dele muito mais rápido do que tentar entrar no judiciário. Uma coisa que poderia ser resolvido lá em 1, 2 semanas, ele procurando no judiciário, ele vai levar às vezes até 2, 3 anos para resolver a questão. Como a gente falou, né, tem a questão do conhecimento da liquidação e da execução. Lá ele já consegue quebrar essas etapas do conhecimento e da liquidação em uma fase. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Juiz Pedro Nhunguitai, doutor Tadashi Hamua Mai, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E o artigo 5º volta na semana que vem. A gente se vê. Até lá.